Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor possa entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus parentes, amigos, familiares, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor te alcance, transforme, limpe, cure, liberte, abra as portas e traga respostas nesse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo tempo que você está disponibilizando para estarmos aqui conversando sobre o amor de Jesus e aprendendo, porque é isso que eu estou fazendo aqui, aprendendo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane. Está escrito, já vai abrir na sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em João capítulo 18. Nós vamos ler só o versículo 10. Você já deve conhecer essa passagem, é uma passagem muito pregada nas igrejas. E eu assisti um mini vídeo, foi mais assim, rapidamente. E eu achei muito interessante a observação que trouxeram e eu queria compartilhar essa observação com você também. No Getsemane, só para fazer um breve resumo, você sabe que foi um dos momentos mais angustiantes, porque era um momento que previa o sofrimento que viria a ser vivido na própria carne, no espírito. Eu imagino eu também que Jesus deva ter se angustiado profundamente a ponto de pedir ao próprio Deus que, se fosse possível, afastasse aquele cálice. Então foi um momento de sofrimento, foi um momento de angústia que já previa as dores maiores que viriam do sofrimento na cruz do Calvário. E existe uma equipezinha, vou colocar assim, dessa forma. Existia aquela equipe que foi lá junto com Judas para entregar Jesus naquele momento de traição. Tá tudo no capítulo 18, irmão. Leia o capítulo 18, porque eu estou tentando fazer um breve resumo para chegar no versículo 10. E junto com essas pessoas existia um senhor chamado Malco. Quem era o Malco? O Malco, ele era como o servo do sumo sacerdote Caifás. E ele também estava naquele momento no Getsemane junto com Caifás e todos os soldados que foram, e Judas, que foram prender Jesus. E Jesus, ele sofreu naquele momento com fortes angústias e preocupações a ponto de suar gotas de sangue. Isso é possível também na humanidade se você fazer uma pesquisa, mas é raríssimo de acontecer, raríssimo. Existe um nome científico para isto também, mas eu não vim falar sobre ciência até porque eu não entendo sobre ciência, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas era só uma curiosidade para você. E foi tão angustiante e sofrido e sofrimento que Jesus estava passando que ele chegou a suar gotas de sangue. Então, eu não sei qual é o sofrimento nem o processo de Deus que você está passando nesse momento, mas eu acredito que você também está passando. Porque eu também estou passando por uns processos de Jesus Cristo para a honra e glória do nome dele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus seja louvado porque em todos esses processos, em todas essas situações, ele mostra o amor e o cuidado por nós que nós não merecemos, mas só pelo fato de que ele nos ama de uma forma imutável, incorrigível e soberana. Ele nos ensina dia após dia. Então, vamos ler o versículo? Capítulo 18, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu?
Era só o versículo 10, mas eu aproveitei para ler o versículo 11 também. Então, irmãos, eu estou passando por um processo, né, que os nossos processos de transformações e desertos que passamos, é tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Nós abrimos mão de várias coisas na nossa vida para que haja uma aproximação de Deus e do projeto e do plano que Ele tem para a minha vida, né? No caso, eu estou falando sobre mim, mas acredito que também eu esteja falando sobre muitas pessoas aqui que assistem esse vídeo. E esse processo de Deus, ele não tem a ver com ordem de quem chegou primeiro, entende? O processo de Deus, ele funciona da seguinte forma, pelo que eu tenho entendido, não é quem chegou primeiro. Você pode ter chegado, sei lá, depois de 5 anos em uma igreja e já existir naquela igreja, sei lá, 10 anos uma pessoa para exercer aquele cargo e aquele ministério na igreja, ou no seu trabalho, vou trazer para a nossa vida do dia a dia também, ou no seu trabalho também, uma oportunidade de crescimento, tanto espiritual como profissional, e aquela pessoa que está lá há 10 anos não foi levantada. E você chega e, sei lá, em um mês é levantado ministerialmente, espiritualmente falando, é levantado em um cargo superior dentro da empresa. Então, a forma que Deus trabalha, ninguém entende, mas nas experiências que eu tenho vivido e ouvido e vivenciado, não tem a ver com quem chegou primeiro, mas tem a ver com quem renunciou, entende? Quem renunciou mais? Quem se renunciou às suas vontades, quem abriu mão daquilo que mais é sacrificado. Como é que eu posso colocar? Para eu não criar uma palavra, porque eu estou sempre criando palavra aqui, senão os mestres aí do português, os professores vão me corrigir, eu também não gosto de falar as palavras erradas. Mas pronto, eu acredito que foi tão sacrificante, né? Para minha vida, certas atitudes e caminhos que eu tive que vir, que eu tive que viver e que eu estou passando, que eu em outro momento eu não faria, eu não abriria a mão, eu não renunciaria. Então, irmãos, não importa o que você está passando nesse momento com relação a lutas internas, a sofrimentos, porque às vezes a nossa alma se abate, o nosso espírito fica abatido, mas o Senhor, Ele renova as nossas forças. E nesses dias é como a palavra de Deus fala que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque quando nós estamos fracos, o espiritual ele cresce. Quando você está firmado na rocha, obviamente. Quando você ouve a voz de Deus, obviamente. Quando você rejeita as setas de Satanás, dizendo que você não é importante, dizendo que você não vale a pena, dizendo que você não dá fruto, dizendo que você não nasceu para um chamado, para exercer o chamado da palavra, da pregação ou de algum tipo de ministério. São dúvidas que Satanás coloca nas nossas vidas para que tente nos tirar do foco que é Jesus, que é do foco de fazer a obra do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o nosso potencial, sabe? As pessoas acreditam mais no nosso potencial do que nós mesmos. Jesus é quem conhece o nosso potencial, mas o inimigo também ele sabe para que você foi criado. O inimigo também ele sabe que arma poderosa você é nas mãos do Senhor. Então, muitas vezes ele quer te enfraquecer, né? E nós temos que buscar em Deus essa força. E é tão importante nós estarmos cercados de pessoas de Deus, porque entra também naquela palavra que é melhor que sejam dois do que um, porque quando um está fraco, o outro vai lá e levanta. O outro vai lá e dá a mão e vamos orar. Não é assim.
se levanta, isso é seta do maligno, rejeite, está repreendido em nome de Jesus. Você é uma pessoa importante na obra de Deus, você é uma pessoa importante na sua família, você é uma pessoa importante para a obra de Deus e para este mundo que nós vivemos. De outra forma, você não teria sido criado. Amém? Então, esse é um processo, irmão, que eu tenho vivido e vim compartilhar com vocês, porque talvez possa ajudar vocês também a lidar com o processo de vocês. Graças a Deus, Deus colocou na minha vida uma família muito abençoada e são pessoas cristãs que creem em Deus e tenho também ao meu lado pessoas de Deus também que nós conversamos muito sobre as dúvidas que eu tenho, porque eu também sou um ser humano, irmão. E às vezes nós carregamos tanto o fardo de outras pessoas que esquecemos que nós temos o nosso também para carregar. Então, nós temos que saber administrar os nossos para poder ajudar o outro. É esse processo que eu tenho aprendido e é um processo que é doloroso. Algumas vezes, irmãos, eu só choro, mas choro nos pés daquele que tem a solução. E é isso que eu te aconselho também. Chore nos pés de Jesus Cristo, porque não existe consolo melhor, não existe paz melhor, não existe conselheiro melhor do que o próprio Espírito Santo. Então, cada vez que você se sentir fraco e querer pensar em desistir, se ajoelhe e fale: Senhor, eu me sinto fraca, eu me sinto fraco. Eu sinto que eu não tenho capacidades para exercer o que o Senhor está confiando na minha mão, mas me capacita, me ajuda, porque sem Ti eu não consigo. Nesses momentos nós temos que reconhecer, esse barulho é da persiana da janela aqui. Eu mudei para onde eu já vivia antigamente, para o norte de Portugal, e aqui faz muito vento. E também está próximo à praia, por isso é constante o vento aqui, mas está tudo bem, irmãos, está tudo maravilhoso, glória a Deus. Inclusive, vou filmar alguns vídeos na praia também e postar aqui para vocês. Preparar um cantinho lá, um altar ao Senhor Jesus, da natureza que Ele criou e formou para a glória dele. Mas pronto, é só para informar isso a vocês, que isso devia ser no início do vídeo, mas como eu não sou um youtuber nem nada disso, aí é tudo assim como Deus quer. E glória a Deus por isso. Então, voltando, passando por esse processo, quando você se sentir fraco, se coloque nos pés de Jesus, ore a Jesus e rejeite especialmente as setas do maligno, porque muitas vezes nós, no momento de fraqueza, Satanás ele quer colocar mentiras na nossa cabeça, vozes a dizer que nós não somos importantes na obra de Deus, nós não somos importantes na nossa casa, por que nós estamos aqui se a gente não consegue. Parece que a nossa vida está parada, está estagnada, que não vai para frente. Deus, qual é esse processo que o Senhor está fazendo na minha vida que eu não consigo ver? Mas o fato de você não conseguir ver não significa que Deus não esteja trabalhando. Esse é um ponto muito importante. A gente, nós, seres humanos, queremos as coisas, eu estou falando sobre mim também, tudo no nosso tempo, tudo da forma que a gente quer, até a forma que o Senhor tem que responder para mim para que eu entenda, e as coisas não é assim. Deus é Deus. Então nós temos que respeitá-lo como Deus e Pai e amor das nossas vidas, porque Deus não se obriga a nada a um ser humano nem a ninguém, porque Ele é Deus. Nós é que temos que buscá-lo, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós não somos capazes de nada sem Ele, sem o amor dEle, e que o poder dEle sempre, sempre se aperfeiçoará na fraqueza. E cada vez que as setas do inimigo vier para você para dizer que você não é, que você não consegue, que você não pode, não aceite, rejeite, porque Deus ele tem uma história para escrever na tua vida. E se você se mostrar fraco no momento de provação, você não vai conseguir resistir a Satanás.
Então, por isso é importante que a gente esteja cheio da palavra, que a gente esteja cheio de pessoas de Deus ao nosso redor, em nossa volta, pessoas que vejam espiritualmente que você também precisa ser abraçado, que você também precisa de uma palavra. E nós temos que saber e colocar isso dentro do nosso coração, porque eu não sei se você é como eu, que se cobra demasiadamente, mas eu sou exageradamente nesse aspecto de cobrança, me cobro por tudo, entende? Pela responsabilidade, pela falta de responsabilidade, pelo compromisso, pela falta de compromisso, pela disciplina, pela falta de disciplina, pela procrastinação, pela falta de, entende? Então, são tratamentos que Deus tem me tratado e tem muito ainda para ser tratado na minha vida, mas eu glorifico a Deus porque Ele tem feito como Ele quer e da forma que Ele quer. E graças a Deus e ao meu posicionamento também, irmãos, porque Deus, Ele precisa que você queira ser transformado, que você aceite essa mudança e esse processo que vai começar a acontecer na sua vida. Se você não aceitar, não tem como Deus fazer, entende? Tem como Ele fazer porque Ele é Deus, atenção. Mas é por isso que Deus ele diz que eis que estou à porta e bato. Então, se Ele está batendo na porta, você tem que abrir, você tem que querer, você tem que dar um passo, você tem que se posicionar. E eu não sei também se você, provavelmente tem esses conflitos internos de ai, mas eu comecei a ler a Bíblia e eu estou sendo tão radical, estou sendo. Irmãos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Eu vou passar disso é no maligno. Mas é preciso que nós não usemos a palavra de Deus como justiça própria, entende? Não é assim que funciona. Nós temos que ter sabedoria de Deus para usar a palavra de Deus. Eu não posso, como aconteceu nessa semana, eu querer mostrar para a pessoa que ela tem sido desonesta ou injusta com, por exemplo, pagar um valor a um funcionário, porque a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno de um salário. Mas pronto. Nós, seres humanos, temos essa saciedade de eu vou fazer justiça. Não, isso está errado. Você está errado. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Nós temos que falar da palavra de Deus com temor, tremor e com respeito. Amém? Eu tenho falado muito isso, mas eu vivi nessa semana uma situação que nós temos que ter profundamente cuidado de como vamos empregar a palavra de Deus para que não seja usada de forma, não vou dizer indevida, porque a palavra de Deus também diz que em todo tempo, sendo o momento certo ou não, para a gente falar do amor de Deus, mas para a gente não usar a palavra de Deus como uma espada no aspecto de confrontar para levantar ira a uma pessoa, ao nosso irmão, para que a gente não afaste essa pessoa do caminho do Senhor, nem para que nós não tentemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, Deus tem me ensinado muito, então eu vim aqui compartilhar um vídeo diferente para vocês sobre as experiências que eu tenho tido com Deus e que Deus tem me ensinado, para que você também que está nesse processo de conversão genuína e verdadeira, comece também a entender o processo que é dolorido, é verdade, é estreito o caminho, é verdade, mas vale a pena. E nenhum desses momentos que eu me senti com o espírito abatido ou me senti incapacitada, e nenhum desses momentos Deus nunca permitiu que eu desistisse, porque Ele tem um projeto na minha vida e esse projeto não pode parar, porque se o Coliseu não conseguiu parar a igreja, se os leões não conseguiram parar a igreja,
Se o fogo, quando lançaram as pessoas lá, Sadraque, Mesaque e Abednego lá para e acender a fornalha 7 vezes mais, não matou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a minha vida, ninguém pode parar a tua vida. Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, e aí está o problema. Muitas vezes nós olhamos para a situação, mas não enxergamos a solução, que é a forma espiritual de se ver. Quando nós olhamos as nossas questões e a nossa vida de uma forma espiritual, nós não trazemos o problema, mas nós trazemos a solução em Deus para o problema. Entende? Então, voltando à palavra, e me perdoe por ter vindo aqui comentar mais nesse dia, desses acontecimentos na minha vida. Eu estou compartilhando porque eu sei que algumas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo também passam por situações assim. Então é importante vocês saberem que eu sou um ser humano como vocês. Eu sou uma pessoa que tenho pedido a Deus para que Ele use a minha vida e fale sempre o que Ele quer falar através da minha vida, para abençoar a tua vida e de tantas outras pessoas, porque eu sei e reconheço que eu não sou nada, e cada vez que eu estou aqui na frente desse computador ou do telemóvel a gravar algum vídeo, eu peço sempre a Deus que não seja falado a minha vontade, mas que seja falado a vontade de Deus, que não seja falado também o que eu quero ouvir, porque quando eu começo a falar do amor de Deus, Ele ministra a minha vida, o meu coração, minha alma, meu espírito e me edifica. E eu acredito que também você é edificado através de Deus usar a minha boca para falar. Então, que toda honra e glória seja entregue ao único que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo. E então esse vídeo foi mais para contar um pouquinho da experiência que eu tenho passado, para que eu creio que você também tem passado por algumas lutas assim, mas a lição é que Jesus no Getsemane, ele estava passando por um problema, ele estava para ser entregue aos soldados, mas mesmo assim, quando Pedro desembaiou a espada, Simão Pedro desembaiou a espada e cortou a orelha de Malco, que era um servo de Caifás que estava junto com Judas e os soldados. Jesus, por mais difícil que tenha sido aquele momento, ele curou aquele homem. Ele falou, não, eu vou deixar esse problema, espera só um pouquinho aqui os meus problemas, soldados esperem só um pouquinho para me levar para eu ser morto. Em outras palavras, conjecturando, espera só um pouquinho para eu ser morto que eu vou curar a orelha desse homem. Entende? Então, o que eu quero te dizer é que na área que você sofre, na área que você tem sofrido mais, é a área que Deus vai te usar tremendamente para trabalhar na obra dele. Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. No sofrimento que você tem passado, nas áreas que você sofreu, porque até no nosso sofrimento Jesus Cristo está conosco. É a área que Deus mais usa na nossa vida. Se você reparar também, muitas vezes nós estamos dizendo assim, Senhor, fala comigo, me traz uma resposta, eu preciso. Me livra disso, me livra daquilo, mas você já parou para pensar e reparou numa coisa? Perdão. Em todas as situações, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, Deus não livrou ele de ser lançado nas covas dos leões, porque Deus, ele nos livra no sofrimento, entendeu? Então, Deus, ele nos livra no sofrimento, Deus, ele nos cura no sofrimento, Deus, ele nos transforma no sofrimento, Deus, ele nos torna bons soldados no sofrimento. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados e foram aquecidos 7 vezes mais, Deus não livrou eles de serem lançados, né, naquela fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. José, quando foi preso,
Deus não impediu que ele fosse preso, mas Deus, ele exaltou durante o sofrimento de José. Porque no sofrimento é que Deus trabalha, não só quando está tudo bem, mas no sofrimento é que nós crescemos, no sofrimento é que nós entendemos espiritualmente que nós precisamos estar em Deus para que nós possamos vencer cada batalha. Então, todos os livramentos que você pediu a Deus, Deus já te ouviu. Só que Ele vai te livrar no, durante, passando. Entendeu? Então, eu vim compartilhar isso com você porque Jesus, ele estava passando por um sofrimento. Jesus, no Getsemane, ele chorou. Chorou não, suou, perdão, Jesus. E perdão você também, irmão, que está ouvindo, irmã. Ele suou lágrimas de sangue. Ele suou, lágrimas não, ele suou mesmo sangue. Então, assim, a angústia, o sofrimento, o que ele estava sentindo era tão pesado que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque mesmo no sofrimento de Jesus, Jesus parou para curar Malco. No nosso sofrimento, irmão, Deus está sempre curando alguma coisa. Deus está sempre tratando. Às vezes não é só alguma coisa, mas muitas coisas. Muitas vezes nós paramos para pensar e se eu voltar para tal lugar, se eu voltar para o emprego de onde eu saí, se eu voltar para esse ou aquele lugar, há lugares mesmo que não é para você voltar. Há trabalhos que não é mesmo para você voltar. Há pessoas que também não é para voltar mais na sua vida. Mas quando você é arremessado, porque você é a flecha do Senhor, você é uma flecha. Para você chegar no alvo de onde Deus quer, a flecha ela tem que ser puxada para trás, para poder seguir e acertar o alvo. Você está percebendo? Está conseguindo entender? Então, há passos algumas vezes que nós temos que dar para trás, para que Jesus Cristo comece a trabalhar na nossa vida, limpar, transformar, no sofrimento, nos fazer soldados dignos de carregar o Evangelho, de carregar a palavra da cruz, de viver o Evangelho genuíno e de ser cristão e de carregar Jesus Cristo em nós, para que a gente possa ser enviado para a guerra e vencer as batalhas, porque o general de guerra está conosco, porque o Deus dos exércitos está conosco. Então, cada vez que Satanás dizer, em cada choro, em cada sofrimento, em cada luta e deserto e processo que você está passando, não vale a pena, eu vou desistir, eu vou parar, não é para mim, não é para mim louvar, não é para mim cantar, não é para mim pregar, não é para mim falar do amor de Deus, eu não sei que parte da obra de Deus eu sou, que tipo de dom eu tenho. Não desista, irmão, porque as setas de Satanás ela tem que ser destruída, os dardos inflamados dele tem que ser destruídos em nome de Jesus. Eu estou falando como um testemunho vivo diante de você, porque cada vez que Satanás se aproveita, porque ele é um aproveitador, ele só veio para matar, roubar e destruir. Cada vez que ele tenta, Deus sabe, Deus está vendo, e Deus ele confia em nós. Mesmo que você não confie em você, mas confie em Deus, porque Deus ele confia na obra que ele predestinou para você fazer para a glória dele. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, porque falou tremendamente ao meu. E até o próximo vídeo. Continue firme, orando, se aproximando de Deus e lendo a palavra de Deus, porque ela traz vida, traz respostas. E não se esqueça que Jesus está contigo em cada sofrimento, em cada luta, em cada provação.
e que no sofrimento ele te forma como um bom soldado, te veste com as armaduras espirituais em nome de Jesus. Um beijo.